Amós 7. No versículo 1 em diante diz assim: foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Não foi assim, foi perdoa. Há uma exclamação. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isso. O soberano, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, o profeta Amós é um dos profetas menores, e o contexto dele é muito forte. Era um profeta que não pediu para ser profeta, que não queria ser profeta, na verdade é essa, mas Deus assim o levantou. E não era diferente da missão de alguns profetas que tiveram na Bíblia, como Jeremias. A sua missão não era fácil, era convencer o povo de coisas que eles estavam fazendo que eram erradas. E todo profeta que se levanta para falar a verdade e despertar o povo, a verdade em si, não falar apenas, mas ele vai receber retaliações. Em toda a Bíblia foi feito assim. Amós foi um profeta de Deus no 8º século antes de Cristo. Foi enviado de Judá, do Reino do Sul, para Israel. Então, quero só mostrar para você geograficamente, para você se situar aqui. Israel estava dividido, Reino do Norte, Reino do Sul. Se você pegar a sua Bíblia e você ver 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que relata esse período de quase 500 anos de história, que foi o período da monarquia, que foi o período dos reis em Israel, você vai observar que a Bíblia diz assim: e Azias, rei de Israel. Aí você vai ver, e Josafá, rei de Judá. Então vai mostrar essa divisão. Quando se fala Reino do Norte, está falando de Israel. Quando fala de Judá, está falando do Reino do Sul. E por incrível que pareça, ele é levado do Reino do Sul para profetizar em Israel, o reino mais corrupto que existia nesse momento. Porque o Reino do Sul tinha uma grande vantagem espiritual. Ficava em Jerusalém, o templo de Salomão, o templo de adoração. E esse povo que vivia ao sul, por existir o templo, a adoração, eles eram constantes, firmes, abundantes. Eles sofreram muitas retaliações pelos inimigos que vieram do norte, que vieram de Moabe, das regiões da Jordânia. Mas, na verdade, eles não pouco cometeram pecado até quando chega a época de Jeremias. E esse homem foi levantado para profetizar no Reino do Norte, porque no Reino do Norte os profetas estavam corrompidos. Então Amós, ele é chamado do Reino do Sul para ir para o Reino do Norte falar aquilo que ninguém queria ouvir. Não era uma missão, não era um glamour o seu ministério. Seu ministério não ostentava
a riqueza, não ostentava um Land Rover, não ostentava uma casa em Copacabana. O seu ministério era sair de um lugar onde ele estava muito bem, um profeta de Deus, para ir profetizar numa terra corrupta e para pessoas que não queriam ouvi-lo. E esse é o contexto do livro de Amós, historicamente falando. E eles estavam sobre o governo de Jeroboão II, que não é o Jeroboão que reinou em Israel na época de Salomão, porque já havia passado quase 200 anos, mas como a Bíblia diz aqui no versículo 9, diz assim: e com a espada no final me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então o pecado de Jeroboão, depois de 200 anos, ainda estava valendo, uma época de Amós. E quando nós vamos olhar isso, nós vamos ver que era o reinado de Jeroboão II, mas o reinado de Jeroboão, aquele que levantou, eu tenho falado muito sobre isso em todos os cultos, que levantou os postes ídolos, que impediu o reino do norte, o povo do norte, a descer ao sul para adorar no templo. A dinastia, quer dizer, o governo dele ainda perdurava. E Amós foi um profeta de Deus. A nação de Israel, historicamente falando, essa parte do norte, quando estou falando de Israel, ela vivia na maior prosperidade desde o reinado de Davi e Salomão. Então nós vamos ver um paradoxo. Quero que você preste muita atenção nessa mensagem, muita atenção em tudo que você está ouvindo, e que se conecte aqui, porque eu não tenho como pregar uma mensagem dessa sem falar da história. Na verdade, quando nós vamos olhar, vamos observar que Jeroboão, depois que Salomão morre, ele passa a reinar no reino do norte, se divide o reino, e ele passa a... os pecados dele são tão fortes que continuam, mas quando o pecado de Jeroboão continua, o povo passa a sofrer, porque eles se distanciaram de Deus. E aí automaticamente a característica de alguém que se distancia de Deus, a vida vai por água abaixo. Isso até nos dias de hoje. Difícil você ver uma pessoa desviada aí fora dando certo. Tanto que passa um tempo, eles voltam. Não tem como. Você pode ter sido fruto disso. Eu não conheço a vida de todos aqui, e de repente você já pode por algum momento ter se desviado e voltou para a igreja porque sabe que lá fora a coisa é feia. E quando nós nos afastamos de Deus, o próprio Jesus falou, né, que quando nós nos afastamos, vem aquele espírito e mais 7. Então a coisa fica mais feia espiritualmente falando, porque é uma legalidade para trazer aquele espírito mais 7 com ele para destruir, porque essa é a função do diabo: matar, roubar e destruir. Essa é a sua missão, esse é o seu desígnio, esses são os seus ardis. E na verdade, Israel nesse momento, ele passa a viver, na época de Amós, passa a viver uma prosperidade que até então, desde o tempo de Davi e Salomão, não havia naquele reino. Eles começam a prosperar. E é uma coisa muito interessante, porque 200 anos antes, depois que eles se afastam de Deus, meu Deus, eles começam a perder tudo, eles começam a fracassar, a terra não dá fruto, eles começam a sofrer. E agora, 200 anos depois, cometendo os mesmos erros, eles começam a prosperar. E começa a haver uma prosperidade forte sobre o reino do norte, como na época de Salomão, que 200 anos se passaram e esse povo começa a viver a prosperidade. E aquele povo, como muitas pessoas religiosas de hoje, interpreta a prosperidade como um sinal de uma aprovação divina, enquanto não é. Nem todo mundo que prospera, Deus está aprovando a sua vida. Eles confundem isso. A prosperidade que eles estão tendo, pelo fato de, nós estamos prosperando, então Deus está conosco. Muita gente vive assim hoje. Eles conseguem ter dupla personalidade,
são uma coisa na igreja, outra lá fora, não acontece nada, eles mantêm esse padrão e vão seguindo como se Deus estivesse aprovando tanto o mal quanto o bem. Essa era a característica do livro de Amós, falando a um povo que estava vivendo religiosamente e achando que Deus estava aprovando porque eles haviam prosperado. Isso foi resistente aos desafios lançados por profetas como Amós, que teve que tentar dizer assim: vocês estão errados, mas eles diziam: Amós, olha como é que nós estamos? Estamos bem, está tudo indo bem, está tudo fluindo, está tudo acontecendo. E nem sempre quando as coisas vão bem na nossa vida, significa que Deus está aprovando a nossa vida. E nós confundimos isso. A igreja tem dificuldade de identificar os seus pecados, os seus erros, porque os pecados, assim como Jeroboão, ele entrou no reino do norte e foi virando um governo. E muitas das vezes nós damos legalidade a sentimentos, a desejos, a coisas que Deus não aprova, e por não acontecer nada, Deus não pesar a mão, a gente não perder um pé, ou não perder uma mão. E aí tem pessoas que cometem um pecado e depois de cometem um pecado, no outro dia estão rindo, felizes, como se nada tivesse acontecendo. Isso não é um significado de que Deus está aprovando a sua vida. E não era o significado que Deus estava aprovando Israel. E muitas das vezes nós, quando vamos identificar a vida, a nossa vida, ou a vida de pessoas, nós vamos pensar assim: bom, como é que a pessoa está bem? Aí nós vamos olhar a vida dela, a família, não, está todo mundo em paz, está tudo ok, o cara prospera, tem isso, e achamos que esse é o sinal divino de que vai tudo bem. Israel estava vivendo esse momento de paz quando estavam enfornados em idolatria. Mas Jeroboão II também foi um homem desobediente a Deus. E depois de 2 séculos de idolatria e rebeldia, o povo estava chegando cada vez mais perto do castigo de Deus. E aí quando chega no capítulo 7, Deus vai dando uns toques. Do capítulo 1 até o capítulo 6, Deus vai falando, vai alertando, vai dizendo como eu estou aqui nessa noite, dando oportunidades, dando uma palavra, dando um puxão de orelha e ao mesmo tempo uma chamada de amor. Vem para cá, vem para perto, você está indo para lá, vem para cá. Esse cuidado de Deus, ele nem sempre perdura para sempre. E aí começa então o capítulo 7. E aí o capítulo 7 começa a falar sobre esse povo que era abençoado, mas que estava prestes a perder o favor de Deus. E começa a dizer que o Senhor mostra a ele que estavam preparando um enxame de gafanhotos, depois da colheita, quer dizer, a prosperidade. E Deus ia permitir que toda a colheita fosse arrancada pelos gafanhotos, todas as plantas do campo. E o profeta então clamou: Senhor, não permita isso acontecer, perdoa. Como Israel sobreviverá, como Jacó sobreviverá? Ele é tão pequeno, a nação não está entendendo nada. O profeta se levanta, se coloca na brecha e diz: Senhor, perdoa o pecado deles. Por causa de Amós, Deus diz: tá bom. E a Bíblia diz um termo que eu não vou ter como explicar isso aqui, porque isso aqui é teologia sistemática, e eu teria que falar sobre muitas coisas, mas vem dizendo assim: olha, e o Senhor arrependeu-se. Deus não pode se arrepender. Esse arrependimento significa alguém que moveu o coração de Deus de tal forma que fez com que Deus mudasse o seu plano. Não um arrependimento como nós sentimos: ah, eu fiz isso pelo fulano, agora estou arrependido. Não, ou eu vou fazer isso e alguém dá um toque: ah, tá bom, não vou fazer isso. Não era isso, porque Deus é soberano e ninguém poderá o aconselhar. O sentido dessa é que Amós mexeu tanto no coração de Deus, pela sua oração, pelo seu clamor, que Deus disse: olha, por você tudo bem, agora não, mas mesmo assim
Eles recolheram a colheita, continuaram prosperando, mas mesmo Deus não destruindo a sua colheita, eles não se despertam. E aí depois vem a segunda parte. No versículo 4 diz: soberano o Senhor mostrou-me também para o julgamento, estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então, se você observar tanto um quanto o outro, o castigo de Deus era tirar a prosperidade deles, porque estava relacionado à colheita, estava relacionado à terra. Então, por um momento, a terra deles prosperava. E eu quero dizer uma coisa para você, eu quero quebrar um enigma que existe na cabeça de todo crente. Todo crente tem um mau hábito, vou dizer assim porque isso é um mau hábito, de muitas das vezes se comparar com o ímpio. E às vezes olhar o ímpio lá com um renegade, com não sei o que, com a casa, e você passando na rua falando: como é que esse cara prospera? Eu sou crente e ele não prospera. Ei, presta atenção, nem sempre quem prospera tem a aprovação de Deus. O que você quer? Ser aprovado por Deus ou você quer bens materiais? Nós queremos os dois, né? É lógico. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um período. Se você não planta, você não espera colher nada, a vida vai ser seca. E ao mesmo tempo esse povo trabalhava, e a terra tinha força pelo trabalho deles. Eles estavam distantes de Deus, mas estavam focados no trabalho, como muitas pessoas nos dias de hoje. Eles abandonam Deus, eles pedem um tempo na obra para focar na sua prosperidade. E a prosperidade vem, mas isso não é um sinal de que Deus está aprovando ele. Tem pessoas largando o ministério, chamado, tudo. Pessoas abandonando tudo para construir as suas vidas, porque no fundo eles dizem: mas a igreja não dá nada para ninguém. Essas são as palavras de todos. E no final das contas, eles podem ter muita coisa, trabalham, podem ter prosperidade e podem até dizer: olha como é que Deus é comigo. Quantos crentes não aprovados por Deus já pegaram crentes aprovados por Deus e humilharam e disseram: pô, você não tem nada. Como se o sinal da prosperidade das pessoas fosse um sinal de que Deus estava aplaudindo as suas vidas. Essa mensagem pode mudar a sua vida. A mensagem é o prumo de Deus. Você sabe o que é prumo? Quem não sabe o que é prumo? Não sabe. Tem um prumo aí na igreja? Vê se tem lá. Não, tem que ter, né? Né, papai? Tem, papai? Tem. Senão as paredes vão ficar tortas aqui. Eu vou mostrar para você o que é um prumo. Enquanto eles estão trazendo, eu quero continuar a ministrar sobre a sua vida. Então, houve uma época que o povo de Israel foi muito privilegiado. Deus chamou da escravidão do Egito, deu a terra de Canaã, mas ele prometeu castigar a nação que se tornasse desobediente. Os princípios não mudam. Hoje ficamos discutindo o que é graça, o que não é graça. Esquecemos das leis, não, dos estatutos, dos princípios que são eternos, que não mudam por causa de dispensações, porque Deus não mudou desde o início até hoje e o será para todo sempre único. Deus não mudou a sua maneira. A nova aliança, ela não anula a antiga aliança, ela é superior à antiga aliança. É uma dificuldade entendermos isso. Mas infelizmente os púlpitos hoje estão cheios de pessoas anulando a história do próprio Deus com o próprio seu povo. E eles estão se tornando antissemitas. Estão anulando o livro de Romanos, estão anulando a aliança de Deus com Israel, estão anulando toda a carta de Paulo, toda a carta principalmente o livro de Gálatas, por falta de conhecimento. Israel tinha um passado glorioso. Você pode dizer isso para mim? Israel tinha um passado glorioso. Glorioso. Obrigado.
tinha um passado glorioso. Rapaz, o que esses caras viveram, o favor de Deus não está no gibi. Eu vou dizer, eu estou com 51 anos, vou fazer 52. Top, né? E vou dizer uma coisa para você. Então, com certeza, em toda a minha vida, eu nunca vou viver nem 10% do que esse povo inteiro viveu. De Deus cuidar deles e pegar no colo. De tudo que Deus fez na vida desse povo, os detalhes, o cuidado, o amor, o que Deus, a aliança que Deus fez com Abraão, foi um negócio muito, muito sensacional, que nós conhecemos a história, replicamos a história, mas não paramos para imaginar o quanto as duas partes tiveram que romper, tiveram que entender. Deus, quando Abraão desce ao Egito, meu Deus, e mente, e depois volta com Agar, e aí quando Abraão, você imagina Deus olhando aquele momento que Abraão está tendo relação sexual com ela, dizendo, rapaz, você está estragando tudo. E ao mesmo tempo Abraão olhando para Deus, dizendo, Senhor, o Senhor me abandonou, esqueceu de mim. Uma aliança entre duas partes. Existem momentos que os dois criam conjecturas. Nós erramos, nós falhamos. Deus não. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Que maravilha foi esse povo. Ele tinha um passado glorioso, mas na época de Amós não estavam mais servindo o Senhor. Eles deixaram de andar conforme a vontade de Deus. E aí, no capítulo 3, no versículo 3, o próprio Deus está dizendo, nós usamos muito esse texto para falar de pessoas, mas era Deus que estava falando com eles. Estava dizendo, 3:3 diz assim, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Deus estava falando para eles, por acaso nós vamos andar juntos ainda? Se não estivermos de acordo, vocês não me obedecem mais, vocês não olham mais para mim como deveriam olhar, vocês estão extremamente religiosos, e por acaso a gente vai andar junto? Vai continuar andando junto? Você acha que Deus continua andando junto com pessoas que não respeitam mais, com pessoas que já perderam o temor, com pessoas que não oram, que não leem a Bíblia, que não vêm aos cultos, de pessoas que não praticam a generosidade, a bondade, o amor ao próximo, que se preocupa com as pessoas que estão perdidas? Você acha que Deus vai andar conosco assim? Poderão 2 pessoas andarem juntos se não estiverem no mesmo acordo? Nós estamos deixando muitas coisas de lado, igreja. E um dos chamados de Deus é ir de pregar o Evangelho, e esse chamado não é para os oficiais da igreja, até porque eles mesmos não fazem. Esse é um chamado para a igreja, para todos. Ir de pregar. Você quer um campo missionário maior do que a Vila Kennedy? Você quer um campo maior do que isso aqui, de tanta gente perdida? De tantas mães que nesse momento estão botando a mão na cabeça e dizendo, meu Deus, meu filho vai morrer hoje? De tantas pessoas que você passa na rua, você quando entra aqui nesse lugar, espiritualmente, eu não sei se você sente a pressão, a opressão que existe, de Satanás trabalhando para lá na frente pegar os seus filhos, e a gente não está fazendo nada pelos outros, e se esquece de que quando a gente faz pelos outros, nós estamos fazendo por nós. Porque a qualquer momento, por frequentar a igreja, por seus filhos estarem no departamento infantil, ou no GT, ou na juventude, isso não significa que um dia ele não vai pegar e vai provar um cigarro de maconha. Enquanto formos passivos, poderemos andar com Deus de comum acordo, porque olha onde Deus nos plantou. E uma vez eu como Abraão, numa crise existencial nesses dias, e por isso Deus me deu essa mensagem, e falando com Deus, mas Deus, a terra, pá, isso, aquilo, e falando um monte de coisa que eu não vou falar para você, não posso, e nem quero. E o meu momento com Deus, eu falando com Deus, e Deus me respondeu assim, olha onde eu te coloquei,
terra mais fértil que aquela para se ganhar a alma? Não tem? Eu falei, uau. Tem momentos que a gente não entende, que a gente pensa que Deus nos colocou em situações errôneas, e Deus está nos dando a oportunidade de ser os maiores Billy Grahams da vida, de ser homens e mulheres jovens, que ao invés de ficarem lutando para não fornicar, deveriam estar lutando para ganhar os seus jovens da sua rua, da sua casa, da sua escola, porque não experimentaram uma conversão genuína ainda, uma mudança radical de princípios, de escolhas, de vontade. Que isso não tem nada a ver com carne fraca, não tem nada a ver com um monte de coisa que o nego inventa. Tem a ver com caráter cristão, tem a ver com ética, tem a ver com princípios morais e espirituais, de olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor não vai andar comigo se eu fizer isso. E aqui então estava o povo nessa situação. Eles não esperavam a justiça de Deus, embora seus atos estivessem invocando a ira de Deus, mas eles não imaginavam. Olha o que diz o capítulo 6, no versículo 3. Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Eita, que forte isso. Vocês acham que está afastando o dia mal, eles estão de boa, tranquilos. Eu fico muito impressionado quando eu vejo pessoas que se deixam tanto abater espiritualmente, vivem esse ciclo de desânimo, de cansaço. Eu fico chocado às vezes de ver pessoas que permitem que seus trabalhos, suas famílias, seus problemas sejam tão grandes ao ponto de abatê-las espiritualmente. Uau! Não é o Deus que eu sirvo, que eu conheço, porque o Deus a quem eu conheço e quem eu prego nesse altar há 15 anos, Ele dá força ao cansado, Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. O Deus a quem eu conheço nos levanta e diz: vamos embora, eu sou contigo. Você não vai parar agora, você não vai ficar mais desanimado, você não vai ficar mais nesse meio barro, meio tijolo. Não poderemos andar juntos assim. Não poderemos, e por não andar juntos, esse é o sintoma das pessoas que não estão bem espiritualmente, é porque Deus não pode mais andar com você como andava antes. E o sintoma disso é você estar aí frio, cansado, fraco. Não pense que é você que está fraco, é Deus que não está mais andando contigo. É Deus que não está mais visitando você como visitava antes. É Deus que não está usando você mais como usava antes. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Eles não esperavam a justiça de Deus. E 2 vezes Amós os livrou. Eles iam perder a colheita, Deus os livrou. O fogo ia lamber a terra, Deus os livrou. Então chega o momento do prumo. Deixa eu mostrar para você o que significa um prumo. Essa ferramenta aqui, isso aqui serve para quando vai se fazer uma obra, se coloca isso aqui para, olha lá, não vou nem botar aqui, meu Deus. Quando coloca aqui assim, ó, você está levantando o tijolo, tem 2 centímetros ali, Jesus amado. Aí você vai colocando o tijolo e você vai descendo aqui para saber se está tudo alinhado. Isso é para ficar correto. Isso aqui é para fazer uma construção direita. Porque por mais que você seja um bom pedreiro, alguma coisa assim, por mais que você olhe, Flavinho, e tente ver um muro, quando chega num certo momento que a obra está muito grande, você, eita. Eu lembro de um muro que nós fizemos lá no antigo templo, que eu saí de manhã, quando eu cheguei de tarde, aquele dia quase que eu infartei.
Eu já fui muito estressado. Hoje eu estou meu irmão, hoje eu sou santo de Israel. Mas em 2012 o nego me zoou muito aqui nesse lugar. E quando eu cheguei, eu vi o muro fazia assim, ó. Quando eu parei o carro no meio da rua, eu lembro como se fosse hoje, eu saí do carro, deixei o carro no meio da estrada do Coafá. Quando eu saí, olhei. Que é isso? Conclusão, tivemos que levantar. Era tão torto, que eu tive que levantar um muro do lado dele. Era um tijolo. Eles fizeram a obra assim, ó. Não foi o babai não estava nessa aí. Foi salvo. Nosso obreiro Luiz Carlos é o nosso pedreiro aqui da igreja. Aí aqui, ó. Deus pega um prumo para medir a nossa vida. Tem que bater certinho. Eita. Agora Deus muda. Porque Deus, primeiro, nas duas primeiras partes, Deus mostra para Amós o que ele iria fazer. Agora Deus muda. Vamos olhar o texto aqui com calma e vamos ver assim. Ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro, construído no rigor do prumo. Tipo assim, botou o tijolo, está torto. Já viu quando o pedreiro vem com a colher de pedreiro? Vai dando aquele, põe o prumo, vai chegando para lá, vai, mete a régua daqui, a régua dali, o prumo, nível, pá. E quando você faz isso, dá torto. Não é o caso de Deus. Deus faz perfeitinho. Deus mostrou um prumo para ele. Ah, que noite é essa especial que Deus está nos dando. Um prumo. E olha, construído no rigor. O Senhor perguntou: o que você está vendo, Amós? Agora muda. Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo. Não vou poupá-lo mais. Não vou poupá-los mais. Porque agora era uma questão de prumo. Agora não era mais uma questão do profeta orar e Deus salvar. Agora era um princípio. Eles não podem mais andar desse jeito. Eles não podem mais viver dessa maneira. E eu vou dizer uma coisa para você hoje. Você veio aqui hoje. Você sentiu no seu coração de vir hoje à igreja. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Só que hoje você veio no dia do prumo. No dia que Deus está com um prumo para medir a sua vida, para medir o que você tem construído. Porque foi assim que ele avaliou Israel. E quando ele coloca o prumo e mostra o prumo ao profeta, ele diz: olha, agora não vai mais, não vou poder mais salvá-los. Então ele começa a dizer algumas coisas que iriam acontecer. Bom, os altares idólatras serão destruídos. Ficarão em ruínas, com espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. E Deus estava dizendo: agora eu vou combater aquilo que há 200 anos atrás começou. Agora Deus está dizendo: eu vou intervir. Sabe por quê? Porque nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós dizemos assim: Senhor, Tu és o nosso dono, mas a gente que conduz a vida e chama Ele para vir para a nossa realidade. Aí chega um momento que Deus para e fala assim: peraí, existe o meu prumo, e é você que tem que vir para Ele, não eu ir para o seu. Não eu entender as coisas que você faz, ou viver da maneira que você está vivendo. Deus está nos chamando, dizendo assim: eu vou botar um prumo, e você vai ter que vir para cá, ou você vai para lá. Nós sempre interagimos e entendemos que as pessoas, quando elas se desviam do Evangelho, elas se desviam porque elas não aguentam mais. Mas já parou para pensar que elas se desviam porque Deus põe um prumo e diz assim: eu não quero mais você? E nós entendemos tudo errado, porque nós sempre colocamos o homem como o autor e coautor da história divina. Não se iluda. A pessoa, quando ela se desvia,
ou ela não tem mais vontade da igreja, ela não quer mais participar de nada, é porque Deus botou o prumo e disse: olha, não tem mais como eu viver da maneira que você quer viver. Contigo não dá mais para andar junto. Vamos trazer para os dias atuais, vamos trazer para uma nossa realidade e vamos olhar. Você andaria com a sua esposa se a tua esposa ficasse na rua mexendo com os garotos do lado? Qual homem que ficaria feliz, falando, passando o tempo todo: olha que homem bonito, olha que cara bonito, nossa, do seu lado? Você ia permitir que isso acontecesse? Algum homem ia permitir isso? Se ficar calado, você está consentindo, sim ou não? Então que bom que você diz não, né? Porque se ficar calado é como... Aí a mulher vai falar assim: Glória, então tá ali, não é? Isso aí não pode botar na mensagem, não. E aí naquele momento que, ou vice-versa, ou você gostaria que o seu filho entrasse dentro da sua casa e dissesse: agora pai, você vai fazer isso, a mãe vai fazer aquilo. É assim que a gente vive a vida espiritual. A gente determina, diz para Deus: hoje eu não quero orar, hoje eu não quero buscar, hoje eu não quero mais ir à igreja, na verdade eu quero ir para o mundo, E será que isso somos nós que queremos, ou Deus botou o prumo e disse: olha, a partir de agora você anda sozinho? Existe um versículo que para mim é o versículo mais terrível da Bíblia, que é quando Sansão, ele se perde pela sua paixão por Dalila, que era uma filisteia, e na verdade o que ela queria dele era só saber onde estava o segredo, ela não amava. E ela persuade, como a serpente persuadiu Adão. Isso tem uma conjectura até teológica. E ela chega e ela fala com ele, e naquele momento de amor diz assim: onde é que está? Meu cabelo. Ela vai lá, corta e vai lá avisar os filisteus: olha, já descobri, já resolvi o problema, agora é caso perdido, pode ir. E aí quando os filisteus vêm, ele diz assim: o Senhor será comigo. Aí o pior versículo da Bíblia que um homem poderia ouvir, pior nesse sentido que eu digo, não existe versículo ruim, mas o pior para nós é: e Sansão se esqueceu que Deus não era mais com ele. Isso dá medo, é forte demais. Sansão se esqueceu que Deus não era mais com ele, mas por um momento ele achava que Deus continuava com ele. E muitas das vezes nós vamos conduzindo a nossa vida como Israel, como Sansão. Entramos na guerra lá no meio de casa: Deus, em nome de Jesus, vimos terça-feira, eu creio, caiu, e Deus olha e fala assim: ei, eu só quero que você respeite o meu prumo. As demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vão acontecer quando entendermos o prumo. 90% dos gabinetes que eu atendo são pessoas dizendo: porque eu. E quando você orienta, porque Deus tem que fazer, elas não fazem. Eu não entendo por que eu atendo pessoas, porque elas nunca ouvem o que eu digo, porque elas querem ouvir o que elas já praticam e dizer: olha, Deus está contigo. Será que somos nós que desistimos da obra, ou Deus desistiu de nós na obra? Quando vamos olhar para o prumo, nós vamos entender muitas coisas, coisas escondidas, embutidas, que muitos praticam e a gente não sabe. Então digo uma coisa para você: não se mete em barulho de ninguém nunca, porque você não sabe se essa pessoa está debaixo do prumo. E se afaste com quem está com o prumo de Deus, se afaste com quem tem problema com Deus. Essas pessoas vão trazer problema para você. E aí o tempo todo eu ouço que as pessoas fazem, e por um momento nós estamos vendo que o povo estava lá feliz, prosperando, todo mundo de boa, e Deus falou: agora eu vou botar o meu prumo, vou colocar o meu prumo. A construção deve ser uma casa espiritual, com Jesus como a pedra angular. 1 Pedro, coloca aí para mim rapidamente, vamos lá, 1 Pedro 2. Tem como colocar? 1 Pedro 2. Isso. Do versículo
1 Pedro 2, versículo 1, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecerem sacrifício. Ei, não tem nada a ver com o que a gente vive. Tem nada a ver com a nossa realidade de desculpas. A gente arruma desculpa para Deus o tempo todo. A gente vive num mundo de desculpas e colocando Deus sempre para lá, jogando Deus para lado, jogando Deus para cá, jogando Deus para lá. Olha a tua responsabilidade como igreja: ser pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Não é para andar vindo à igreja e com um pé no mundo há 5 anos, dentro da igreja e no mundo ao mesmo tempo. Como é que conseguem? Consegue, porque Israel conseguiu. Mas como não se despertam, os seus ouvidos estão com comichões. E o apóstolo Paulo diz que os ouvidos incircuncisos daqueles que não têm ouvidos com a aliança de Deus, porque aqueles que têm aliança e um pouquinho de temor ainda dentro deles, quando ouvem uma mensagem dessa, o Espírito fala com eles, o Espírito os convence dos erros que estão cometendo, das práticas que estão cometendo, ou daquilo que estão deixando de fazer. Porque não só aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente não faz. Nós fazemos uma aliança com Deus, nós dissemos muitas vezes em cima do altar: a minha vida é tua. E cadê a vida dele? Nós consagramos, recebemos uma unção em cima do altar, e daqui a pouco isso não significa mais nada. Esquecemos do princípio de ser uma pedra, uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, porque existe um prumo, e nem tudo Deus aceita. Uma das coisas que Deus não aceita é qualquer coisa. Chegou o tempo da gente despertar e melhorar os serviços na igreja, melhorar da maneira que se canta, que se toca, da maneira que se prega, da maneira que se evangeliza, da maneira que se dá aula. Chegou um tempo de entendermos que nós temos que crescer. Chega um momento que Deus vai olhar para a gente, e tem dia que a gente erra e faz tudo errado, porque Deus está dizendo: ei, você não se aprimora, então eu não vou andar com você. Continua, por favor. Versículo 6: pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. É daí que começa a construção. Quem é essa pedra angular? Cristo. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Diga glória a Deus. Vamos lá, versículo 7: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, está falando de Cristo, tornou-se a pedra angular. Pedra angular. Versículo 8: e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então a pedra angular, por isso Deus anda com um prumo. Diga aleluia. Porque para a construção de uma casa, o prumo ele vai servir para continuar construindo perfeitamente, mas essa pedra angular também faz o muro ser derrubado. E era isso que Deus está falando para Israel, que Jesus vem falar isso 700 anos depois. O mesmo princípio, 200 anos atrás, 700 anos na frente, Deus não muda. Ele é imutável. Você pode glorificar a Deus por isso. E aí, como o prumo deve ser aplicado hoje, apóstolo? Eu quero dar alguns exemplos.
Pregar Cristo ou pregar doutrina dos homens. Coloca aí 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Do versículo 2 ao versículo 5. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Versículo 4, versículo 5, 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falte a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Eles os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Não, acabou, chega, não preciso nem mais ler. Serão irrepreensíveis, serão firmes. Onde é que está isso? Onde é que está isso? O nível espiritual é fraco, por isso o prumo de Deus pesa. Quando não aprofundamos, quando não nos lançamos, quando não entendemos, e muitas das vezes colocamos a vontade de Deus na figura de um homem. Por exemplo, tem pessoas que acham que o problema sou eu. Não sou eu. Eu sou apenas um Amós, e Amós era chato, e eu também sou. E eu vou continuar falando, e vou continuar pregando o que Deus me pregou, e se agradar a B, você não importa. Eu não tenho aliança com isso, eu tenho aliança com o que é certo, com o que tem que ser feito, com o que tem que ser mudado, com o que tem que ser transformado. E a igreja que vai para o céu, essa vai permanecer firme do meu lado, porque esses entendem que a palavra é soberana e não querem mais saber. Eu não estou preocupado em saber das ideologias, das escolhas que as pessoas fazem e colocam Deus de lado. Isso não me importa, mas não me interessa mais, porque no dia 17/6 Deus falou para mim, aqui nesse altar, e para todos vocês, que nós estávamos entrando em um novo ciclo. Não podemos entrar no novo ciclo com as mesmas atitudes. Eu decidi romper com um monte de coisa, e estou pesado nisso, porque eu não posso permitir que pessoas procrastinadas amarrem a minha vontade de fazer muita coisa. Então, se não quer fazer, joga para mim que eu faço. Se não me dá, que eu faço. Inclusive, eu quero até pedir desculpa aos irmãos, porque hoje eu estava aqui de tarde na igreja e fui lavar as mãos, e lá na saboneteira só tinha água. Quero pedir perdão a vocês. Eu não sei quem foi que fez a mistura do negócio lá para colocar, porque vocês imaginam, vocês são dizimistas, ofertantes, colocam lá, sai água, vai falar, pô, essa igreja não tem nem dinheiro para comprar um sabonete? Desculpa, não fui eu. Hoje eu fui lá e consertei a bagunça, e botei o negócio certo no lugar. Então ninguém tem que ficar triste que botou água, tem que engolir e deixar, e entender que fez errado. Eu peço perdão à igreja, nunca mais vocês vão ter água para lavar as mãos, tem que ter sabonete. A igreja tem que comprar isso. E eu peço perdão a vocês, se por acaso um dia você foi lavar a mão e estava aquela água cera, e você até pensou assim, poxa, eu te peço perdão. Isso nunca mais vai acontecer aqui, porque agora quem vai botar lá sou eu. E eu quero... Nós precisamos entender, cara, que ponto a gente olha as coisas e não consegue perceber os detalhes das oportunidades. Oportunidades são detalhes. São detalhes que Deus nos dá como oportunidade. Hoje Deus vem com um prumo. E a primeira coisa é pregar Cristo ou pregar a doutrina dos homens? Ou pregar a verdade do Evangelho
ou pregar o que as pessoas querem, ou que está por aí. Hoje tem um negocinho, não sei se é história, sei lá, de como um cara fosse um anjo dizendo assim, com um controle dizendo assim, vamos ver como é que está nas igrejas. Alguém já viu isso? Hoje eu botei até lá no grupo dos pastores lá, eles não interagem, mas eu coloquei lá, se algum dia alguém quiser ver, pode ver lá. E aí o cara falou um palavrão de púlpito e começou a rir. E ele rindo. Eu falei, Jesus, a que ponto a gente chegou de se falar palavrão em cima do altar? Gente despreparada. O evangelho de bagunça. Gente que não tem chamado. Gente que não tem vocação. E o pior, são os que os seguem. E os seus templos estão, abarrotados para ouvir palavrão, besteira. Um pregando disse assim, que o Senhor, que eu diminua, o Senhor desapareça. Eu de vez em quando erro as palavras aqui, mas na hora eu volto, né? Tem que voltar. Mas que ponto a gente chegou de uma coisinha de coach? Agora isso aí está alegrando o coração dos crentes. O coach daqui, coach daqui, senta o cara no banquinho e fica, Jesus, aquela luzinha em cima dele. Então, para com isso. Se isso te alimenta, você está mal. Porque o que deveria nos alimentar é a sã doutrina. É a mudança de vida. O que tem que nos alimentar é a palavra de confronto. É a palavra que choca, é a palavra que bate no peito e dói. Essa é a palavra de Cristo, essa é a palavra de Deus, que foi assim que transformou a minha vida. Quando me mostrou que eu era um pecador, quando me mostrou que eu era ridículo, quando essa palavra me mostrou que eu era impuro, me mostrou que eu era soberbo, quando essa palavra me mostrou que eu era invejoso, quando essa palavra me confrontou, ela mudou a minha vida. Se não confrontar, não tem mudança. Não tem mudança. O prumo é colocado. Nós vamos começar a escola bíblica domingo. Domingo, 9 horas da manhã. Mas, bispo, eu trabalho de segunda a sábado, domingo eu não podia. Então continua com essa vida espiritual, continua. Só espera quando Deus botar o prumo. Não pense que é você que está saindo da igreja ou saindo dos seus trabalhos na igreja. Igreja, entenda isso, que às vezes a gente fica assim, pô, fulano saiu, eita, não julgue o bispo, entenda que Deus tem um prumo. E aí você vai fazer o quê? Nós demos a oportunidade de ser presencial e ser online. A pessoa pode botar lá, fazer a comida e assistindo a escola bíblica. Os professores habilitados, que eu estou gastando tempo com eles, ensinando a palavra de Deus, que estudam comigo há anos. Para sentar e dar uma aula, para aprender a palavra, aprender os princípios. Nós vamos começar a estudar de Gênesis a Apocalipse. Os princípios, a criação, como Deus é, como que Deus faz. Mas sabe como a gente conhece a Deus mesmo? Quando a gente o serve. A gente conhece a Deus, como hoje estava aqui, que hoje está no seu look cintilante. Fatinha está linda hoje no seu look cintilante, na sua calça laranja, top. Estava aqui de tarde, limpando a igreja. Assim nós vamos conhecer a Deus. Como tem as diaconisas junto com outras irmãs que vêm lavar o banheiro. A igreja tem funcionário, mas vem lavar o banheiro com amor, fica tudo limpo e arrumado, perfeito. Vamos conhecer a Deus na sua essência, o amor pelas coisas de Deus e não a briga por um microfone. Virou show, virou púlpito, virou lugar de show. Estamos perdendo e Deus está colocando o prumo. Você acha que vai ter isso no céu? Sabe qual é o único louvor que permanece na igreja vivo? É o congregacional. Sempre. É o da igreja. É a igreja cantando. Isso é o céu na terra.
Isso é o céu na terra. A igreja clamando, adorando. Respeitar as instruções de Deus, respeitar as lideranças, o seu patrão, seu pai, sua mãe, seu pastor. Tem gente que, eu não concordo, e eu estou preocupado se você está concordando ou não. Tem que obedecer, pô. Todo rebelde, ele acha que tem razão em coisas que ele não faz. São aqueles que estão voando e Deus botando o prumo, eles ainda estão questionando as suas decisões, a maneira com que você conduz. Eles pensam assim, eu faria diferença, então você não faria nada. Todas as pessoas que dizem que fariam diferente, elas não fazem nada. Porque se quer fazer diferente, abraça a visão e vai em frente. Abraça e vai, vamos embora, vai dar certo. Até porque você tem que olhar para a vida da pessoa. Se a vida da pessoa tem resultado, você pode acreditar no que está falando. Não é qualquer pessoa, mas olha para a vida. Você pode te dar orientação como família, como pai, como amigo, como pastor. Mas é um momento, nunca houve um momento que cada um pensa uma coisa, acha uma coisa, todo mundo se magoa. Um bando de crente menino de fé, sem conhecimento, sem intimidade com Deus. Qualquer coisinha está triste, cabisbaixo. Eu vou me desviar por causa da igreja. Você se desviou porque Deus botou um prumo e não quis mais você ali. Você tem mil maneiras, não está gostando, vai embora, vai para outro lugar, vai ser feliz. Mas não mete essa de transferir a responsabilidade para as pessoas. Todo mundo faz isso. Todo mundo em casa diz que a culpa é da mulher. Toda mulher diz que a sua culpa é do homem. Todo filho diz que a culpa é do pai. Todo pai diz que a culpa é do filho. Assuma a tua autorresponsabilidade e diga, sou eu que preciso mudar, sou eu que estou errado, sou eu que tenho que mudar a minha vida, a minha história. E não vem essa que o meu casamento está ruim porque a tua mulher é isso, aquilo. Por que você casou com ela então? Você fez uma escolha. Eu não sabia que ela era assim. Mentira. Israel sabia o que estava fazendo, mas não queria voltar para Deus. Por isso Deus levantou o profeta. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam o que eles estavam pensando, eles sabiam, mas não se renderam. E Deus colocou o prumo. Abrir mão do materialismo, das coisas que o mundo valoriza, abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos. Isso tem que acontecer. Mas eu quero fazer. Não faça. Se você quer, consulte a Deus, peça a Deus uma direção. Deus, o que eu faço? Existem momentos de dúvidas. Espera, se Deus não falar, fique quieto. Não faça nada até que Deus responda. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, depois de resistir ao diabo. Ninguém pode resistir ao diabo que não se sujeita a Deus. Se sujeitar a Deus é a sua palavra. Se a sua palavra diz, olha, vocês têm que fazer isso, você não tem que pegar e dizer assim, não, porque a minha vida está aqui, eu vou arrumar na minha agenda um tempinho para Deus. Para com isso aqui não é Bíblia Sagrada. Deus tem que ser o primeiro. Ele é o meu primeiro quando eu acordo, Ele é meu último quando eu vou dormir. Ele sempre foi assim, sempre será, até que Ele me recolha. Ele vai ser o primeiro e o último. Porque se Ele é o alfa e o ômega, na minha vida Ele tem que ser o primeiro e Ele tem que ser o último. Não tem um dia que eu não vá deitar. Primeiro, se estiver acordado todo mundo, boa noite, beijo e tal. Depois eu vou falar com meu Deus, porque Ele tem que ser o último. Não é minha esposa. Ele é o último. É o último. Primeiro e o fim.